Senhoras e senhores, vamos receber agora, com uma calorosa salva de palmas, o ex-ministro Ciro Gomes para proferir sua palestra. Boa noite a todos e a todas. Eu quero muito agradecido por esse privilégio, cumprimentar a todas e a todos, me permitindo à mesa ilustre saudá-la toda e a todos os circunstantes, em algumas pessoas. A esse amigo, irmão que a vida me deu, Antônio Neto, ele não falou, mas eu sou amigo do Antônio Neto desde o tempo que eu tinha cabelo, né? Isso já vai muito longe do passado. E graças à força dele, assim, a esse tipo de sindicalista bravo, valente, que tem essa energia que transforma dificuldade em coragem, nós ali, talvez era 31 de dezembro, ou 27 de dezembro, quase fim do governo Itamar Franco, que é o ministro da Fazenda, ele estava lá arrancando a participação dos trabalhadores no resultado e o abono dos aposentados. Pouca gente sabe disso, mas foi graças à força do Antônio Neto e esse ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Portanto, é um reencontro de amigos queridos de muito longa data. A brava e querida e valorosa gente Gaudéria, eu quero cumprimentar nas pessoas do João Alberto Fernandes, que coordena nosso congresso aqui, da Eliane, que merece ser vice-presidente, presidente, mas na verdade representa o lado mais interessante da Central dos Sindicatos Brasileiros, que é o lado mulher, que ela lidera com muita qualidade e talento. Quero cumprimentar a Sua Excelência a desembargadora Tânia Reck-Ziegel, cumprimentá-la por si, pela presidência do tribunal, felicitando pelas suas palavras, não desespere, o Brasil não aceitará jamais o fim da Justiça do Trabalho. Tudo tem um limite, né, e nós já estamos tateando esse limite quando, por exemplo, precisamos nos manter ativos, nós estamos obstruindo a partir da rua, por exemplo, o avanço sobre a questão previdenciária. Em nenhuma circunstância tramitará uma emenda à Constituição, acredito, por mais que eles possam tentar, nós ainda temos força na população brasileira. Quero também cumprimentar Sua Excelência, o desembargador Marcelo D'Ambroso, é uma honra cumprimentá-lo aqui, repartir consigo essa mesa, e deixei para o fim, por saudação muito especial, a esse casal de companheiros meus, o prefeito, né, que é o João Alfredo, ele mora onde a gente passa férias, né? E é meu companheiro do PDT e a sua esposa, dona Bianca, que vai ser a nossa deputada federal, cumprimento neles a toda a nossa militância do PDT. Bom, vocês viram discursos excelentes, com grande conteúdo, curtos, breves, como tem que ser. E eu fico encarregado de preparar uma boa noite de sono, né, para todos aqui, porque a organização me encarregou de conversar consigo ao redor de 45 minutos sobre o ambiente socioeconômico, político em que vocês atuarão, que vocês têm que atuar, ao cabo dos quais eu necessariamente tentarei responder questionamentos, ouvirei críticas, antagonismos, enfim, livremente, sem qualquer tipo de restrição. Eu tenho tentado resumir essa complexa situação brasileira com algumas frases que ambientam um pouco de onde eu vejo o problema do nosso país. Primeiro, eu me recuso, e tenho tentado comover os auditórios com esta recusa, a ver o Brasil rachado, dividido nessa divisão mesquinha, onde não cabe o Brasil na sua complexidade, na sua maravilha, nos seus tormentos, que é essa ideia vã, estúpida, de nos dividir odientamente entre coxinhas e mortadelas. Isto não cabe o Brasil nisso. E é preciso que a gente se livre urgentemente dessa miudice, porque o Brasil precisa pensar. E o momento não será lá na frente, quando pipocar dos foguetes, as musiquinhas de televisão, as câmeras lentas, que faz todo mundo parecer interessante e tal. É agora. E o papel de uma liderança sindical energizada, como a que vocês representam, como a Central, a SSB representa, tem um elemento central, vital, nesse desenho que o Brasil precisa, que a sociedade brasileira comece a rabiscar para o seu futuro. Se é assim, se o Brasil não cabe nessa miudice,
eu tenho proposto aos auditórios que a gente faça uma reflexão no socorrendo da história. Porque a história, ela pacifica um pouco as paixões. Ela nos permite olhar, um olhar com certa distância daqueles momentos de paixão, de ódio, de simpatias, né, que é natural na vida humana. Pois bem, e eu não quero ir muito longe não. Em 1980, eminente desembargadora, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. E a China, já com 800 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Ou seja, ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, o Brasil e a China representavam a mesma coisa, só que o Brasil, com 130 milhões de habitantes, era relativamente muito mais rico e muito mais desenvolvido do que a China. Hoje, a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil representa o mesmo 1% do comércio mundial. Nós temos um problema. Basta olhar assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu para que a China descolasse de um lugar de equivalência relativa, inferioridade ao Brasil, para ser exorbitantemente superior ao Brasil, em tão pouco tempo, e nós estivéssemos atolados? Ora, o que aconteceu foi que, reparem bem, o Brasil de 1980 para hoje tem crescido, na média, 2% ao ano apenas. Por isso que a história é importante para a gente olhar com uma certa distância, para ver que tem uma coisa estruturalmente errada, modelarmente errada. Não se trata de conjuntura A, B, e a gente já mergulha em duas que são típicas para a gente entender o que é que eu estou querendo dizer, não como reflexão para o passado, mas para as pistas da inteligência do problema e o desenho do futuro, que é o que nos deve comover. Pois bem, por que o Brasil só cresceu 2%? Essa é a grande questão que nós temos que fazer. E se a população, no mesmo período, cresceu 1,7%, o Brasil cresceu, a renda por cabeça, que é uma mera estatística, ridículos, criminosos 0,4% ao ano. Ou seja, nós estamos estagnados há quase 4 décadas, por média. Isto aconteceu porque, agora eu puxo um pouquinho mais para trás, porque o Brasil era tangido por um modelo estrutural, pode-se criticá-lo, pode-se elogiá-lo, pode-se odiá-lo, pode-se amá-lo, como aconteceu, foram muitos conflitos políticos, mas o Brasil foi tangido da Revolução de 30, liderada por um extraordinário gaúcho brasileiro de São Borja, não é? Getúlio Vargas, que é o patrono dessa central sindical, que tem merecido, para minha emoção, a lembrança sempre reverenciadora, sempre homenageando, sempre filialmente carinhosa do Antônio Neto, num tempo em que se espanca o legado, se até explicita a necessidade de se espancar o legado do Vargas. Pois bem, é entender isso aí para compreendermos algumas coisas e a exaustão disso que nos dá a pista do futuro. Quando aconteceu a Revolução de 30, o Brasil não era nada, sob o ponto de vista econômico. 82% do povo moravam no campo, 18% apenas moravam nas cidades, e a nossa gente vivia plantando para comer. Uma agricultura de subsistência sem qualquer expressividade. E os excedentes econômicos eram extraídos naquilo que o Antônio Neto já relatou aqui, do latifúndio, da monocultura do café cá para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. É evidente que o café não era tão para baixo aqui, porque aqui já era o gado e era uma coisa diferente à parte da média brasileira. Santa Catarina, por exemplo, por influência de gaúchos, não tem grandes propriedades. Já a metade sul do Rio Grande do Sul, que é a mesorregião que mais regride no país, sob o ponto de vista econômico, era caracterizada também por esse tipo de propriedade, latifúndio, de oligarcas rurais, etc, etc. Nessa data, genialmente, os brasileiros do tempo, liderados pelo Getúlio, resolveram modernizar a economia do país. E modernidade econômica, na data, era símbolo de industrialização. Então pensaram os do tempo, vamos livrar o Brasil da monocultura, do atraso, e o caminho para essa modernidade é desenharmos uma indústria nacional brasileira. Qual indústria? Ora, o que é que o Brasil está importando do estrangeiro com grande volume? O que o Brasil está importando do estrangeiro com grande volume revela que nós já temos um mercado aqui no Brasil. Portanto, cabe fazer nascer uma indústria que produza aqui
o que nós, esse mercado, queremos, mas ela deve nascer com um tamanho que ela sacie a necessidade da demanda do consumo nacional e gere um excedente para exportar ao estrangeiro e, por esse caminho, nós vamos enricar. Bom, fizeram a lista da substituição de importações e veio a primeira pergunta, que lá como cá, o Brasil é um país que tem um baixíssimo nível de formação de capital nacional. Os economistas chamam isso de formação bruta de capital. Na prática, é o que a gente produz menos o que a gente consome, que nem em casa. O que é que sobra para a gente melhorar de vida? Entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. É aquilo que a gente vai fazer um puxadinho, vai melhorar a reformazinha de casa, vai comprar um carrinho melhor, sei lá, vai fazer umas viagens para Gramado no fim do ano, etc, etc. Naturalmente, depois de Fortaleza, que também, né, é um lugar onde eu moro e vocês passam férias. Né? E o prefeito, quando está muito cansado, está convidado para passar uns dias lá em Fortaleza, nas praias do Ceará. Pois bem, na época não tínhamos os capitais privados, porque eles eram muito baixos, como hoje, e eram politicamente muito ariscos a essa novidade. Eles se sentiam ameaçados por essa emergência de uma novidade que tirava o chão do oligarca rural, né? E por isso houve uma revolução de 30, houve uma contra-revolução em 32, morreu gente, em 35 houve um pátio, em 37 outro golpe, né? Em 46 outra ruptura, em 54 um suicídio, em 55 a 57 1000 tentativas de golpe, em 64 um golpe, em 68 outro contra-golpe. Isso tudo é a luta de um Brasil moderno tentando nascer, hostilizado por um Brasil antigo, da República Velha, que vai trocando de roupa, mas é a mesma gente escravocrata, latifundiária, oligárquica, que tem horror a povo. Né? Tem horror a povo, tem horror a uma concepção em que as maiorias têm o direito de viver com dignidade. Então, vendo assim as coisas, o que aconteceu na data, para entendermos o problema de hoje e do futuro brasileiro? Os revolucionários decidiram tangenciar o conflito político, de desenhar um modelo de construção de poupança de capital em casa e resolveram criar uma dinâmica de dívida pública. Ou seja, nós íamos fazer uma indústria nascer e a infraestrutura correlata a ela sem desenhar a capital nacional. Íamos tomar dinheiro emprestado do estrangeiro. Não era uma imprudência, como hoje pode parecer. Por quê? Porque o capital internacional, no passado, especialmente depois da guerra, tinha uma característica muito interessante. Eu andei pesquisando nessa experiência que eu tive na academia lá fora, e o Brasil passou 30 anos, mais ou menos, tomando dinheiro emprestado na seguinte condição. 3 anos de carência, a gente tomava $1 bilhão hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, e tinha 12 anos médio para pagar em prestações esse empréstimo. E o juro médio era de 3% ao ano. Então os camaradas pensaram, olha, eu pego $1 bilhão nessa condição, abro uma companhia siderúrgica nacional, ou abro uma Petróleo Brás, ou abro uma Eletricidade Brás, ou aço uma siderúrgica Brás, ou uma telefone Brás, etc, etc. E na hora que eu fizer esse negócio, 1 ano, 2 anos, 3 anos de faturamento da Petrobras, mais que paga, que ainda tem 10 anos para frente para pagar. Então danaram a tomar dinheiro emprestado barato lá fora e abrir Brás e estrada para as Brás andarem, e telefonia para as Brás se comunicarem, e energia para as Brás se energizarem, e assim foi se construindo o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. O que aconteceu? Para o bem, esta dinâmica produziu a 15ª economia industrial do mundo em apenas 35 anos. É muito importante em tempos de depressão coletiva, de descrença, o nosso povo todo dia é bombardeado com uma crença de que o Brasil é um país sem jeito, que aqui está tudo ferrado, que aqui não nada dá certo. Isto é mentira. Olhando a nossa própria história, é da nação brasileira o exemplo mais extraordinário de desenvolvimento da história do capitalismo mundial. Agora nós vamos perder esse lugar para a China. Mas o segundo lugar não é desonroso, é uma proeza que prova que não tem defeito genético na nação brasileira. Quando nós ordenamos nossas energias, nossas inteligências, quando a política não falha, nós produzimos esta proeza. Viramos a 15ª produção industrial do mundo ali em 1980. Chegamos em 1980 a colher na indústria 1/3 da nossa produção. E a indústria tem essa relevância porque ela é que paga valores salários, ela é que agrega valor. Ela que, enfim, que refere à modernidade. Hoje em dia tem a economia do conhecimento, que é a novidade, que nós temos que
botar aí junto com essa outra coisa que é de desenvolvimento retardatário, mas na data era a indústria e só ela, mais ninguém, em substituição a uma agricultura extensiva, uma pecuária extensiva, que agregava muito pouco valor e era só para o mercado interno. Pois bem, para o bem nós produzimos a 15ª economia industrial do mundo, mas para o mal, o Brasil que temos aí fora também é produto das consequências deste modelo, de algumas imprudências dele, de algumas imprevisibilidades, portanto não havia maldade nisso, porque ninguém pode também prever tudo, não é? E aí o que aconteceu? Eu vou resumir em dois argumentos. Primeiro, lembra que era 82% do povo morava no campo e só 1/3 na cidade, ou só 20% na cidade? Isso inverteu em 30 anos. O Brasil é o mais sofisticado fenômeno de migração campo-cidade da história da humanidade. Nem a Índia, nem a China contemporâneas, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, permitem regulatoriamente ondas migratórias deste volume. E aí está o colapso das cidades do país, desafiando, né, a questão da mobilidade, desafiando os serviços públicos, desafiando a infraestrutura urbana, desafiando uma série de coisas, inclusive territórios para o baronato do crime organizado, que nem sequer a polícia ou a ambulância consegue entrar em vastas extensões do território urbano brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, 90% do povo brasileiro hoje mora em 0,64% do território. Nós somos 206 milhões de pessoas, 90% delas estão morando em 0,64% do território, menos de 1% do território. Isto é um problema, é um desafio que tem um ângulo aí. O mais comovente, entretanto, para mim, para nós outros aqui, eu creio também, não é este dado, vamos dizer, sequela do velho modelo, porque a população foi para a cidade procurar um emprego bom, decente, com salário, com carteira assinada, com a proteção que o campo, até muito recentemente, não dava. E ainda tem um filho de Santa Margarida, porque quase sai aquele outro nome agora, né? Porque agora eu sou um cara delicado, não falo mais palavrão, né? Mas o filho de Santa Margarida agora apresentou no Congresso Brasileiro, hein? Tá melhorando, não está grande, está assim, mais ou menos. Mas eu segurei, ia saindo. Mas imagina como é que você deve chamar um cidadão que apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei que restaura no campo brasileiro, eminentes desembargadores, a ideia da remuneração indireta, de maneira que deve se descontar do salário mínimo do trabalhador rural a moradia e a comida, que era o que se dava aos escravos. Então não é retórica de que tem uma turma com saudade, zangada com a princesa Isabel até hoje, né? Tem aí um filho de Santa Margarida que merecia aquele outro, né? Aquele outro nome, depois no outro ambiente com menos senhoras eu digo o que é que eu queria dizer, né? Pois bem, o que é que aconteceu com esse modelo? Ao empatarmos volumosíssimos capitais públicos e endividar o futuro da nação, para não, o conflito de construir poupança doméstica não inviabilizar o modelo, nós produzimos a mais brutal concentração de renda entre todas as economias organizadas do planeta. Com todas as melhoras que o Brasil experimentou, e já estamos retrocedendo gravemente, o Brasil segue sendo, entre todas as economias organizadas do mundo, a que patrocina os piores indicadores de concentração de renda do planeta. E o modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Morreu porque ele dependia desse tipo de capital que sumiu da realidade humana. Aquilo que era um dinheiro de longo prazo e barato virou o que os americanos chamam de smart money. Em tradução literal, dinheiro esperto. Na verdade, dinheiro eletrônico, virtual, operado por garotos de 20 e poucos anos em Wall Street, que é um bequinho lá em Nova York, e na hora que a gente vai dormir aqui no Rio Grande do Sul, está amanhecendo o dia na Malásia. Troca o garoto, o computador é o mesmo, como quem joga um videogame, ele fica olhando ali no mundo inteiro quanto está rendendo no curto prazo o título A, B, C, D, ou de lugar tal, de praça tal, e vai trocando bilhão de dólar para cá, bilhão de dólar para lá, 10 bilhão de dólar para cá, 10 bilhão de dólar para lá, de maneira que todos os países do mundo que montaram suas estruturas de desenvolvimento, dependendo umbilicalmente dos fluxos internacionais de capital, quebraram. E aqui está a primeira explicação da crise de modelo no Brasil. A segunda é uma obviedade, que também aí tínhamos uma ditadura, não quiseram ver. As tecnologias, durante este processo, tomaram uma velocidade, uma centralidade na decisão de consumo jamais vistas na história da humanidade. Então, repare uma coisa, quando o Juscelino Kubitschek trouxe a linha de montagem da primeira automóvel no Brasil, foi uma linha de montagem usada da Volkswagen na Alemanha. Pegou lá a linha de montagem na Alemanha e trouxe para o Brasil.
Pois bem, o que era a diferença? O Fusca, e os alemães botaram uma linha de montagem novinha em folha lá. O Fusca que saía da linha de montagem nova lá na Alemanha era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem em São Bernardo. Qual era a diferença? É que essa linha de montagem usada produzia um Fusca por dia. E a linha de montagem alemã, extraordinário ganho de produtividade, produzia 3 por dia. Mas a decisão do consumidor era o mesmo Fusca. Hoje isso dramaticamente mudou. Não existe mais como imaginar competição entre retardo tecnológico e ponta. E isto não é trivial. Não estou falando, né, das nossas aspirações de um iPhone 8, um iPhone X, não estou falando disso. Estou falando de meios de diagnóstico médico, de química fina, que é uma coisa que a gente não pode mais abrir mão, porque, caramba, tem um filho doente, eu quero para ele a melhor droga, a melhor tomografia, a melhor ressonância, e o serviço público vai ter que prover isso crescentemente no mundo inteiro, o que é absolutamente natural. Mas estou falando da informática, que está embarcada, por exemplo, em tudo. Na apresentação aqui da nossa comovente vida institucional, no cartão de crédito que a gente passa para pagar o hotel, enfim, tudo hoje está movido à tecnologia de ponta e o modelo não viu. Então o modelo morreu ali em 80. Qual é a tragédia brasileira? Todas as energias políticas, todas as inteligências brasileiras, quando esse modelo morre, estávamos, e eu já estou dentro porque isso é ontem, eu já estava virando deputado estadual, já estava no movimento estudantil. E nós não queríamos saber de discussão de modelo. Nossa agenda era um consenso que tinha que ser muito raso, senão a dispersão era instantânea, pela redemocratização do país. Antônio Neto, todos nós aqui já estávamos nessa luta. Então a gente ia discutir, não, o Estado intervém, não intervém no domínio econômico, faz sentido ter estatal, não faz sentido ter estatal, regula o mercado de trabalho, não regula, protege, esquece tudo isso aí. Isso é assunto para outra hora. Agora nós queremos democracia. Anistia para voltar nosso povo que foi expulso, queremos eleição direta para todo mundo e queremos refundar a institucionalidade do país numa Assembleia Constituinte livre, soberana e democrática. Outra grande notícia para a minha geração, nós ganhamos todas. Ou seja, esta descrença que hoje ronda o jovem brasileiro, essa desconfiança da política, essa coisa é produzida. A nossa geração acredita no milagre da política porque, companheirada, nós ganhamos todas. Tudo. Nós queríamos ganhar aquilo e não deixamos por menos nada. E os caras queriam fazer anistia relativa, a gente só fosse se for ampla, geral e restrita. Constituinte tem que ser livre, soberana e democrática. E era cheio de adjetivo, fomos lá e ganhamos todas. Por isso que a gente acredita no milagre que a política ciclicamente pode fazer. Porém, o velho modelo estava ali, insepulto, em escombros. E nossa agenda não cuidou disso porque havia emergência. Aí, redemocratizamos o país e elegemos o Tancredo Neves, que era um velho homem do nacional desenvolvimentismo, ministro do Getúlio. Enfrentou o golpe contra o Jango, enfrentou o golpe do parlamentarismo, foi primeiro-ministro, estava pronto para entender o desenho novo que o país precisava de um novo modelo. E aí, tragédia. Nem o pior teatrólogo, né, grego, se escrevesse uma tragédia em que 25 anos depois de luta democrática, você ganha a luta e na véspera da posse, o cara que ganhou morre. Se o Sófocles, eu tenho dito hoje em dia, se o Sófocles escrevesse isso na velha Grécia, a turma dizia, peraí, Sófocles, pegou pesado, aí não dá para acreditar não. Pois aconteceu conosco. E resultado, foi ao poder um homem do velho regime, com quem nós tínhamos feito um entendimento para redemocratizar o país. E nós todos corremos para proteger o velhinho lá, o Sarney, porque sabia lá o que ia acontecer. Se forçasse a mão, os militares diziam, está vendo? Democracia não presta para nada, derruba, cal. Estava ali nós tudinho, já deixa o negócio de crise, é outra coisa, vamos proteger o Sarney, vamos fazer a Constituinte, depois a gente se vira e tal. Pois bem, e o defunto lá, do velho modelo morto, e agora começa a feder, começa mau cheiro. Qual é o mau cheiro? Inflação. Porque o velho modelo não se financiava mais e começou então a se financiar doentiamente na inflação. E a inflação no Brasil, ao contrário dos manuais de economia, para a gente entender contemporaneamente as coisas e ver a pista do futuro, não era uma doença da moeda. A inflação no Brasil era uma negociata.
Porque todo mundo que tinha excedente financeiro protegia o seu excedente da correção monetária nos títulos indexados do governo e a inflação ficava no lombo da classe trabalhadora e das classes médias que não tinham excedente financeiro. Resultado, nós passamos aí um tempão com este grande problema e ao invés de discutir o novo modelo, passamos a discutir a febre de novo. Não é mais a redemocratização, é o combate do flagelo inflacionário, que de fato não dava para fazer nada, nem desenhar modelo, nem coisa nenhuma, porque ninguém queria nem ouvir falar. Só nós temos que resolver esse problema aí. Atacamos esse problema com um truque muito sério, muito bem intencionado, aí eu já era ministro da Fazenda, ajudei a fazer, que foi o Plano Real. Mal comparando, é como se você tivesse um corpo que tem uma infecção muito grave, caso cirúrgico, e o sintoma mais grave é uma febre muito alta. Todo mundo aqui que tem um filho e tal sabe que ninguém pode deixar a febre passar da conta, porque dá convulsão e tal. Então você tem que tratar a febre. Mas uma vez tratada a febre, você tem que tratar da causa da febre, porque febre não é doença, a febre é um anúncio que o corpo infectado manda dizer, né? Ele anuncia que está infectado com aquele sintoma. É o corpo brigando ali com o agente infeccioso. Até médico acaba está se virando para ser, né? É só para acordar uma pessoa que estava dormindo ali. É só já que vai terminar, viu? E aí o que acontece? Nós tratamos a febre, tivemos um sucesso extraordinário e o Fernando Henrique leva o doente para a farra. Leva o doente para a farra. Não tem mais febre, vamos para a farra, vamos para a farra, vamos para a farra. Foi descrito aqui o que aconteceu. A dívida brasileira, que agora não tem mais inflação, o real fechou essa porta, mas o defunto e sepulto não estava resolvido, o novo modelo, passamos a financiar o desequilíbrio estrutural do Brasil com dívida. E aí é chocante, companheirada, chocante mesmo, porque parece conversa de economista, mas isso é o que interessa concretamente para o povo. Sabe o posto de saúde que não funciona? Não funciona porque o dinheiro, porque o problema é tão grave e complexo que não dá para um lado só resolver. Acreditem no que eu estou dizendo, e eu sou da luta. Mas veja bem, o Fernando Henrique faz o quê? Quando a gente cessa o imposto inflacionário, isto vira renda no povo. Porque se eu tirava via o imposto inflacionário, eu paro de tirar, o povão fica com dinheiro no bolso e a prestação do Ricardo Eletro fica fixa. E o povão sábio como é, ainda acha que aquilo é só até a eleição, porque tinha visto cruzado lá atrás e tal. O que acontece? 24 horas depois do fim do imposto inflacionário, o povão vai ao consumo. E fica feliz, acredita que agora vai, e tende a endeusar o governante que aparentemente lhe deu aquele milagre, né, de uma renda instantaneamente melhorada, sem que tivesse ganho em produtividade, sem que tivesse mudado a patamar da produção, a estrutura da indústria, nada, não aconteceu nada, mas simplesmente eu podia consumir 100 e passar a poder consumir 200, assim. E esse é um santo, eu vou beijar a mão dele e vou votar nele para o resto da vida, etc, etc. E aí, o buraco está lá, o modelo é um e tal. Então, desequilíbrio estrutural, que agora toma uma novidade. Depois da gente exagerar na dívida interna e externa, o Brasil produz, porque o mundo está mudando, um passivo em relação às contas com o estrangeiro. E isso cada sindicalista precisa dominar para ajudar o povo a entender. Se você dissesse, para essa conversa aí e faz em 2 minutos, 3 minutos, um resumo do que é o essencial. É este ponto aqui da nossa reflexão. Por quê? Porque a gente não compra dólar. E a gente não quer nem saber se o William Bonner, hoje no Jornal Nacional, ao lado da notícia de que o Senado anulou a decisão do Supremo Tribunal Federal e mandou o Aécio voltar livre, leve e solto para o Senado, e a anarquia segue em Brasília, né? A baderna segue em Brasília, a impunidade segue em Brasília, ele anunciou que a taxa de câmbio era R$ 3,12 por dólar. Então, o que é que eu tenho com isso? Não estou ligando para isso, mas tem. A gente não compra dólar, mas eu tenho repetido, a gente compra pão. E pão é trigo, e o Brasil não produz trigo com suficiência, portanto, tem que comprar trigo e pagar com dólar. Se eu precisava, quando o Lula entregou para a Dilma, de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo, e quando a Dilma caiu, eu precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão subiu. E a renda da população caiu pela metade, a renda relativa. Eu não compro dólar, mas eu ando de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é diesel.
E o Brasil adotou com esta gente a estúpida, a genial política, não sei, estou ficando velho, né, de exportar petróleo bruto barato, e 60% do óleo diesel dos nossos ônibus e caminhões são importados do estrangeiro e pagam em dólar. Então, quando o Lula entregou o governo para Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço da passagem subiu e a estudantada foi protestar na rua. Lembram? As manifestações, não é 0,20, não sei o que e tal, começa ali a desconstituição. A gente não compra dólar, mas é forçado a usar remédios circunstancialmente. Por a loucura de termos aberto mão de um projeto nacional, não temos política industrial, não temos uma política focada de ciência e tecnologia, 80% da química fina dos remédios que nós consumimos são importados. Então eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. E eu, quando o Lula entregou para a Dilma, precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, eu precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O Tilenol dobrou de preço. Compreendem isso? Isto é a chave da gente entender o problema brasileiro a futuro. Pois bem, e aí nós chegamos ao tempo presente. Com o Lula, pode também ter sido muito diferente e foi bem mais consistente. Mas, igualmente, o que nós vivemos, de novo, foi um ciclo de consumo mais longo, mais consistente, menos desonesto, flagrantemente mais honesto, eu diria melhor, mas igualmente insustentável, porque não houve um novo desenho de modelo. E, por uma atipia, nós conseguimos mais ou menos 7 anos, 8 anos de expansão do consumo. Baseado em quê? Em ganho de produtividade, em expansão do investimento, em expansão do aparato industrial? Nada disto. Baseado em 2 fenômenos, ambos insustentáveis. Quando o dólar encarece, a gente perde grana. Quando o dólar desvaloriza, a gente ganha poder de compra. Então, repare bem, por especulação, quando o Lula toma posse e o desequilíbrio do Fernando Henrique, a taxa de câmbio era de R$ 9,20 no dia 1º, eu estava lá, ministro. No dia 1º de janeiro de 2003, esqueça a inflação, se fosse hoje o valor, nós estaríamos usando R$ 9,20 para comprar um dólar. Já aprendemos que nós não compramos dólar, mas nós precisaríamos de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, de remédio e de passagem de ônibus. Com o Lula, 8 anos depois, a gente está precisando de R$ 1,75. Ou seja, a renda relativa, a capacidade de consumir da sociedade brasileira, por essa manipulação da taxa de câmbio, melhorou expressivamente na constância do governo Lula. E isso explica a substância do carinho merecido, da popularidade extraordinária merecida que o Lula viveu. Mas teve um outro fato, o modelão morto estava lá. O desequilíbrio estrutural derivado do colapso do modelo estava lá. O desequilíbrio na conta com o estrangeiro agora não só estava lá, como tomou volumes absolutamente assustadores. E é com esses números que eu vou terminar nossa reflexão de hoje à noite. É que o Brasil viveu um ciclo absolutamente exótico de explosão nos preços das mercadorias tradicionais que a gente produz e vende para o estrangeiro. Então, repare bem, quando o Lula ganhou a eleição para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E aí, veja bem, o câmbio explode para 4 e o desequilíbrio na nossa conta externa vem de quê? E eu explico aqui. Vem do fato que nossa felicidade, isso é um grande equívoco da humanidade, saiu da busca no ambiente espiritual, romântico, amoroso, da paixão, né, da serenata, da insurgência revolucionária, até dos equívocos da viagem lisérgica, para um ambiente pragmático, materialista. Hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo, maravilhosamente excitada por uma oferta global, eu dou conta de praticar com a minha renda apertada. E isto é uma reflexão que está nesse livro novo que eu estou lançando, é a base da crise existencial da meninada, por exemplo. Por que se mata com tal displicência nos bairros pobres do Brasil? É porque a meninada nasceu nessa coisa aí. Ser feliz é ter o tênis, é ter o Tommy Hilfiger, é ter o iPhone 10, é ter não sei o quê. O menino não tem renda para isso.
E ele fica frustrado, todo dia a vida manda para ele uma decepção, uma frustração, os símbolos elementares, iconográficos da aceitação dele pelo grupo, a menininha vai se apaixonar pelo outro que tem e ele não tem, e aquilo vai sendo uma revolta, que acaba fazendo dele um cara... E aí a desestruturação das famílias, e, enfim, todo um drama que está acontecendo, e a desespiritualização consumista, que vai matar o planeta se nós não acharmos um caminho de interrompermos isso. Mas isso é outra digressão. O fato é que esta onda consumista, entre nós brasileiros, nos faz desejar um padrão de consumo que nós não temos as condições de empreendê-lo. No passado, nós tínhamos a condição de empreender, mais ou menos, nesse nacional desenvolvimentismo industrializante e tal. Hoje, nós não temos. Sabe a química fina, 80% dos remédios importados. Sabe a informática? 100% importada. Sabe os telefones celulares? Todos importados. Sabe os novos materiais dos paletó da gente que não amassa, como não amassava no passado, as fibras? Importados. O diesel dos nossos ônibus? Importados. A gasolina do nosso carro? Importados. Hein? O trigo do pão, do macarrão, da pizza? Importado. E o que acontece? Para isso cresceu qualquer coisinha, se apresenta um buraco gigante na conta do Brasil com o estrangeiro para pagar tudo isso. Mesmo um carro montado aqui no Rio Grande do Sul, 80% do valor dele, a mecatrônica, onde está o coração econômico do valor de um carro, são importados. E o resultado prático é que quando a gente cresce qualquer coisinha, se apresenta um buraco gigante. Se a commodity está alta, a gente vai enganando e passando para o ano que vem. Se a commodity está baixa, a gente quebra. Quebra como? Desvaloriza a moeda. E ao desvalorizar a moeda, eu tiro metade da renda do povo e dizer, desce daí, negada. Vocês estão pensando que o céu é perto? Não é não. Desce todo mundo, parou, acabou a brincadeira, acabou a viagem. Lá atrás com o Fernando Henrique, agora com a Dilma. E esta é a circunstância brasileira. Hoje, de tanto abusarmos de não enterrar o defunto, ou de não consertar o novo modelo, que é o que nós precisamos, de um projeto nacional de desenvolvimento, nós estamos com 3 obstáculos ao crescimento, e se isso for verdade, dá para eu parar aqui, porque salta, evidentemente, a terapêutica, os remédios para isso. Primeiro, de tanto desequilíbrio pela taxa de juros, que foi denunciado aqui brilhantemente, eu não preciso repetir, o Brasil está na seguinte situação hoje. Todas as empresas grandes estão fazendo caixa menor do que a conta que vence do banco. Então, todas as empresas. As famílias, 40 milhões de brasileiros estão negativados no SPC hoje. 40 milhões de brasileiros, nossos compatriotas, estão negativados hoje no SPC. Portanto, pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, não tem desenvolvimento, não tem crescimento. E, evidentemente, temos que fazer alguma coisa e não será o individualismo dos bancos, o espontaneísmo, coisa, não vai acontecer. Tem que ser uma economia mista e há como fazer isso daí. Né? Segundo, as finanças públicas. E aí o número do Rio Grande do Sul é chocante. Repete aí, Fernando. Devia 7, pagou 20. Devia 7 quando fez o acordo. Pagou 23 e está devendo 50. Isto é o Brasil. O Rio Grande do Sul está no limite, não está pagando os funcionários, o Rio de Janeiro está no limite, não está pagando os funcionários, Minas Gerais, mas a boa companhia deles é que 23 dos 27 estados em 2018 chegarão lá. A União Federal está com um déficit anualizado de 12 meses de hoje para trás de 179 bilhões de reais. É o maior buraco em conta pública da história da República Brasileira. Com toda esta amargura, o buraco é de 179 bilhões de reais. Evidentemente que o caminho de arrochar, de ferir direitos, etc., para ganhar a confiança do mercado, que é a lógica deles, nunca funcionou em lugar nenhum do planeta. E não vai funcionar aqui também. É preciso entrarmos numa dinâmica de consertar a conta pública, e o caminho aqui não tem conversa. Agora a onça vai ter que beber água. Foi tão longe a brincadeira que agora nós temos que entrar no conflito político da formação bruta de capital. Não dá para resolver a equação do colapso financeiro público pelo caminho do corte de despesa. O que não justifica que a gente deixe qualquer despesa sem criticar. Qualquer uma. Eu sou campeão de austeridade. Nunca vivi governador, prefeito de capital, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, não tem um dia de déficit. Mas repare bem, no Brasil e na Letônia, são 2 únicos países do mundo que não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresarial.
Não vai mais poder ficar assim. No mundo, o tributo sobre herança dos ricos vai de 40% nos Estados Unidos a 47% em alguns países da Europa, e o menor da Europa é 32%. No Brasil, o limite máximo de cobrança de imposto sobre heranças dos ricos é de 8% da Constituição. Só que os estados, como o Rio Grande do Sul, do jeito que está, com a dificuldade que está, cobra 4%. E aí quer arrochar funcionário, picar salário de servidor público e não cobra. O Ceará cobra 8%, que é o limite máximo da Constituição. Mas nada justifica que a gente não entre num debate de tornar mais progressivo o sistema tributário brasileiro. Ou seja, e terceiro, para terminar, e eu não quero lhes cansar mais do que já fiz, o Brasil tem que resolver essa equação estrutural de dependência do estrangeiro. Felizmente para nós, o que não é verdade para a Argentina, nem para a Venezuela, nem mesmo mais para o México, praticamente nenhum país da América Latina tem a condição estratégica que nós temos. Com 4 complexos industriais, onde o Brasil mais ou menos já está gastando dinheiro, onde o Brasil, em 3 deles, tem algum avanço tecnológico respeitável, e aonde o Brasil tem uma institucionalidade capaz de assumir a tarefa, o Brasil vira o jogo do desequilíbrio externo. Continuaremos com um grande drama do eletroeletrônico, do computador, da informática, etc., etc., mas o complexo industrial do petróleo e gás, o buraco é 25 bilhões de dólares. Isso aqui a Petrobras sabe fazer, o dinheiro já está sendo gasto e é só questão de decisão política. Nós vamos verticalizar todo o complexo industrial do óleo e gás no Brasil e, de quebra, o biocombustível. Isso aqui emprega muita gente, mas basicamente bota menos 25 de gasto lá fora e mais 25 aqui dentro, sendo que a gente passa a exportar não mais petróleo bruto, mas valor agregado, industrializado, com emprego no Brasil. O complexo industrial do agronegócio, só para dar uma ideia a vocês, a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitivas do mundo, que a nossa, importa 40% dos seus custos de produção. Tem 3 fabriquetas de fertilizante da Petrobras que não abastece 15%, 20% do mercado. O resto é tudo importado do estrangeiro. E as multinacionais estão querendo comprar para fechar. Para fechar as empresas no Brasil, como compraram uma empresa de biotecnologia, de negócio de diabetes, não sei o que, em Minas Gerais, e fecharam. Para reserva de mercado do Brasil, porque eles já têm escala global, não querem competição no mercado de 206 milhões de bocas. Terceiro, o complexo industrial da saúde. Só para dar um número, esse ano a União Federal, na crise ferrenha que nós estamos, vai comprar do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares de complexo industrial da saúde. Fármacos, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, coisa que com engenharia reversa, você na metade sul do Rio Grande do Sul, no Alto Solimões, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, enfim, nas regiões mais pobres, como a compra governamental é protegida pelo OMC, você pode juntar jovens da universidade, incubar, e o governo comprar com engenharia reversa, você copia, enfim, não quero lhes cansar mais do que, mas estou mostrando o meu entusiasmo, porque o Brasil tem saída. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Sem que o povo saiba, e também não precisa saber de todos os detalhes das coisas, nós estamos gastando mais ou menos 200 bilhões de dólares por ano com o aparato industrial de defesa. Comprando, né, míssil, foguete, munição, avião, enfim, essas coisas aí todas, né, GPS, etc, etc. Tudo gerando emprego fora. Isto aqui é enriquecedor para burro. Para burro. O avião de transporte mais pesado que existe, mais brilhante que existe do mundo, chama Hércules C-130. A nossa Embraer acabou de desenvolver um avião que simplesmente bateu o Hércules C-130 em desempenho, porque recebeu encomenda da nossa Força Aérea e fez. Se você fizer a compra governamental dirigida para isso, o Brasil tem capacidade, e aqui nós estamos falando de microeletrônica, propulsão nuclear, foguete, satélite, onde vai abrir a porta para a economia do conhecimento, que é o futuro. Mas isso é a outra palestra. Muito obrigado por sua atenção.
Antes do presidente Antônio Neto assumir a coordenação do encaminhamento das perguntas dos senhores, nós anunciamos a presença do vereador de Porto Alegre, Márcio Binzeli, do PDT, que é presidente do Cresci RS, a quem convidamos para subir aqui e compor a mesa, junto com as demais autoridades presentes. Presidente, por favor. Bom, perguntas por escrito, por favor. E enquanto vocês podem pensar numa pergunta, eu faço uma pergunta para o Ciro. Ciro, você fez o diagnóstico e apontou o rumo. Mas eu sempre fico perturbado quando sei que nessa déficit que eu tenho de 179 bi, né, e ao mesmo tempo eu tenho uma reserva de 380 bi de dólares. É isso? A juro negativo. Eu brinco sempre que se eu tenho que... Eu guardo poupança, então a minha reserva internacional é uma poupança. Me quebra alguma coisa na minha casa, eu não vou no banco pedir dinheiro emprestado. Eu pego a poupança, faço o reparo que tem que fazer e depois eu reponho na poupança. O Brasil não faz isso. O Brasil deixa lá a juro negativo e paga juros aqui astronômicos. Porque não é verdade o 8,25. Não é verdade. No tal do mercado futuro, o juro é escorchante, abusivo. Então, qual é a relação disso? É possível usar isto para alavancar o desenvolvimento? Porque nós temos um fundo aí que dá 3 ou 4 vezes, se não for mais, o déficit. É preciso tratar isso com muita delicadeza. Há muita inteligência na questão e isso tem que entrar em debate. Agora, a questão básica aqui é a seguinte: qualquer dólar que entre no Brasil, ou para especular no juro brasileiro, ou para abrir uma fábrica, ou para comprar um plano de saúde brasileiro, que os chineses estão comprando tudo, e tal, ou uma seguradora que venderam tudo e tal, esse dólar vai no Banco Central, o Banco Central fica com esse dólar e emite o real correspondente para aquele aplicador. E, como isso é uma montanha muito grande, especialmente a parte que vem especular no juro brasileiro, o Banco Central emite títulos da dívida e enxuga esse real do mercado e deixa a dívida aí. Então, você tem toda a razão, parte importante dessa dívida corresponde a uma reserva que não precisa ser desse tamanho, porque, tecnicamente, um país precisa ter reservas no estrangeiro com suficiência para pagar 1 ano e meio de importação. Isso é um paradigma técnico. Então, o Brasil importa 80, 90 bilhões de dólares do estrangeiro, nós precisamos ter 180, 200 bilhões, olhe lá, 180 está sobrando. E podia perfeitamente fazer esse, que chamam trade-off, né? Que é trocar de volta não sei o quê. Entretanto, isso tem um risco inflacionário, porque já que esse real já está aqui dentro, se eu trouxer de novo, sem tirar o real, um dólar vira 2. E isso é inflação, isso é coisa mais técnica. Porém, isso para eu fazer uma ponte, para eu fazer uma escola, ok. Mas e se eu criar lá fora um fundo soberano e abrir uma linha de crédito a juro internacional, portanto, empréstimo de zero, para fazer a consolidação do passivo das empresas aqui, desde que eles adiram a um programa de emprego, a um programa de reforma tributária progressiva e a um programa de investimento e de retenção de emprego. Está aqui. Você vai sair da mão do agiota brasileiro, que está lhe tomando do dia para a noite, com juros exorbitantes, contando a duplicata aqui em Porto Alegre, a 2% ao mês, 1,81% ao mês. Eu vou te dar crédito a 3% de juros ao ano, já me remunero muito bem lá fora, porque está negativo. O RED, ou seja, o seguro para uma eventual desvalorização, você que paga, dá mais 1%, dá 4% ao ano, mas eu vou fazer mais, eu te dou 3 anos de carência e 12 para pagar. Lembra aquele dinheiro lá atrás? Eu consolido o passivo brasileiro. E o que é consolidar o passivo? É espetacularmente o mundo empresarial brasileiro pagar os bancos.
Se eu devolvo a mercadoria para a loja e a mercadoria fica toda estocada, o que acontece com o preço da mercadoria? Cai. Portanto, você tem condição de fazer a taxa de juros, pelo menos na próxima década, ficar lá embaixo, fazendo espetacularmente esse pagamento, e aí os bancos vão ter que baixar dramaticamente, e mais do que isso, restaurar a sua conexão com a economia real. Certo? Então, mais uma alternativa. É uma. Bom, eu queria convidar para a mesa o nosso secretário-geral nacional, Álvaro Egé, que está ali, que acabou de chegar. Temos pergunta? Isso é só uma coincidência, ele também é do PDT. É, só. Sérgio, pode fazer a pergunta, Sérgio. Eu perguntaria ao ministro, na comunidade internacional, a média de pagamento da dívida dos países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, tem uma limitação. Parece que no Japão não chega a 5%. No Brasil, com o não congelamento dos pagamentos da dívida, que foi congelado, foram congelados os investimentos públicos, mas não o serviço da dívida. Ou seja, esse vai continuar crescendo. Se hoje é 48% da arrecadação, do orçamento do país, isso vai subir, vai passar de 50% em poucos anos. Provavelmente, inclusive, no ano que vem. Então, é o seguinte, nos países desenvolvidos existe um limite de pagamento dessa dívida estabelecido. Como citei o caso do Japão, assim tem a União Europeia, o próprio Estados Unidos. Porque senão, os Estados Unidos, que é o maior devedor do mundo, já estaria falido há muito tempo. Qual é a sua consideração a respeito disso, por favor? Você tem no mundo, há um esforço muito recente, né, de tentar regular essa coisa do equilíbrio fiscal. E aí as experiências que são muito recentes, as poucas que há, são os Estados Unidos e o Japão. A Europa ainda não fez, porque o Banco Central Europeu não tem ingerência sobre a questão fiscal dos Estados nacionais europeus. Então é muito complexo para eles. Essa questão explodiu na questão da Grécia agora. Mas vamos lá. Como é que fazem os que muito recentemente experimentaram? Eles estabelecem limites globais para a despesa pública. E de crescimento, não de 20 anos. Eles estabelecem plurianualmente, 3, 4, 5 anos no máximo, e estabelecem limites globais. Então, 100% das despesas, portanto, serviço da dívida junto, defesa junto, saúde junto, educação junto, tudo junto, só pode crescer, eles estão fazendo um cálculo, o PIB vai crescer 5 pontos, e em nenhuma circunstância isso é vinculado ao nominal, em nenhum lugar. Eles fazem uma simulação, o PIB americano vai crescer os próximos 5 anos, uma média de 3,5%, um sobre o outro. E isto importa em que a arrecadação vai crescer tal proporção do PIB e tal, não sei o quê. Então, a despesa só pode crescer X% nos próximos 5 anos. E, anualmente, você vai matando o ano de hoje e botando o ano futuro dentro. É um primeiro experimento que já deu merda, para falar uma expressão com licença aqui dos eminentes desembargadores, especialmente, lá na América. Por quê? Porque o governo teve que fazer um lockout. O Barack Obama teve que fazer 2 lockouts e o Clinton teve que fazer um lockout, que é greve de patrão, que vocês sabem, né? Paralisou o serviço. Só que na América não existe serviço público central. Eles não têm um sistema universitário, eles não têm o SUS, eles não têm o INSS, eles não têm nada disso. Então o que é que ele para? Para nada, é só para a emissão de passaporte, de visto, e não sei o quê, papapá e tal, e forçou o Congresso a mudar. Com esse lockout, forçou o Congresso a mudar, eles fazem um acordo, e eles estão querendo manter, porque a ideia de acordo parece ser razoável, não é? O que é que eles fizeram no Brasil? Isso não tem precedente. Eles simplesmente desconstituíram a relação da receita com a despesa. E estabeleceram que, por 20 anos, as despesas primárias, que é só uma invenção que tem aqui, ou seja, dívida fora, ficam congeladas ao valor de hoje por 20 anos. Porque diz que só pode atualizar
globalmente pela inflação dada. E na partida deram 41% para algumas corporações. Então, se eu deixo dívida fora, na partida eu dou 41%, e a inflação para 12 meses futuros é de 2,56%, e eu tenho que a população cresce a uma razão ainda de perto de 2% ao ano, por 20 anos o Brasil está proibido de abrir uma vaga nova na universidade ou no ensino médio. Isto é simplesmente um monstro. É como se você, mal comparando, nascesse um cachorrinho da sua estima, você, para brindar o cachorrinho com a coisa, no primeiro dia você desse uma argola de aço inoxidável no pescocinho do bichinho. Bem justinho no pescocinho dele, dizer, está aqui, meu filho, você vai ficar com essa argolinha no pescoço para 20 anos. Ou seja, daqui 3 anos a argola vai degolar o cachorro. Só que o Brasil não tem 3 anos. Ano que vem, as eleições de 2018 serão feitas com a notícia de paralisação de hospitais, com a notícia de paralisação de universidades, com a notícia de atraso de funcionários e de aposentados. E aí tem outra aberração. As despesas com previdência pretéritas caem na cláusula pétrea da inviolabilidade, mesmo pela irretroatividade de normas que viram direito adquirido. Então, vamos dizer, o gasto do SUS com remédio, como eu demonstrei aqui, não se refere à receita, muito menos à inflação, se refere a câmbio. Porque os remédios, tudo é dólar. Então, a taxa de câmbio, ano que vem, vai sofrer um ataque especulativo para testar o mercado, vai testar os candidatos, não sei o quê, papapá. Anota o que eu estou dizendo. Ali por julho, agosto, vai começar a esculhambação. Boato de calote, não sei o quê, e aí esse especulador estrangeiro vai sair tudo do Brasil para olhar o resultado da eleição lá fora. E criar um caso aqui dentro para obrigar os candidatos a beijar a cruz e dizer, não, meu irmão, volte que eu lhe dou. Então, entendeu? Eu lhe dou aquilo, né? Bom, tem um monte de perguntas aqui, algumas são já foi respondida por você, inclusive. Olha, onde entra o Sistema Financeiro Nacional no cômputo da crise nacional e qual a sua proposta para a solução da dívida interna? A auditoria da dívida... Sim, a auditoria já tem um compromisso formal meu. Vou fazer com a Fatorelli a auditoria soberana da dívida. Eu apenas acrescento, mesmo com ela nos debates, de que a gente precisa dizer antes, porque vai haver esse ataque especulativo, estou dizendo aqui hoje, vai haver esse ataque especulativo por julho, agosto do ano que vem, eles vão fazer alguns, vão testar, né, o mercado e tal, e vão querer botar a culpa no debate político, vão querer botar a culpa na iminência do Lula ganhar, o de eu ganhar, enfim, alguém ganhar que não tenha compromisso com isso. Isso é filme velho que eu já vi. 98 foi a primeira vez que eu vi esse filme. Depois, em 2002, eu vi de novo. E o Lula mandou aquela carta aos brasileiros por isso, porque houve um ataque especulativo que ele recebeu o Brasil com R$ 9,20 a taxa de câmbio. Das notas dos famosos. Sim. Então, vai haver isso. Agora, como é que a gente resolve o problema de dívida? Vamos pensar juntos. Dívida tem um problema de estoque e um problema de fluxo. O problema de estoque da dívida é que a dívida pública, em princípio, não é para ser paga. Não é que ela vai ser caloteada, é porque a dívida pública é onde se hospeda a poupança de longo prazo das sociedades. Por isso que os manuais de economia e o discurso, etc., refere a dívida como proporção do PIB. Ninguém paga dívida pública com PIB, você paga a dívida pública com tesouro, com imposto. Mas por que os manuais de economia referem dívida pública com PIB? Porque a dívida pública não é para ser paga. Ela é um lugar onde se hospeda a poupança compulsória da população, por exemplo, o FGTS, o FAT, o PIS, o COFINS, aí vamos lá. E onde se hospeda também a caderneta de poupança da viúva, que ela não quer sacar, ela quer guardar para uma dificuldade, o pai que está preocupado em fazer uma poupançazinha para o filho ir para a universidade. Então, por regra, né, isto é a poupança de longo prazo que o governo remunera decentemente para que a sociedade tenha um caminho onde hospedar a sua poupança de longo prazo e vincular isso ao investimento de longo prazo. Tudo isso foi fraudado no Brasil. Então, a dívida pública no Brasil, o problema de estoque dela é que ninguém sabe, é uma caixa preta, mas ela hoje, eu acredito que ela hoje, por baixo, 1/3 de quase 4 trilhões, são 3 trilhões 700 bilhões de reais, ela vai fechar esse ano. 3 trilhões
Às vezes eu perco até o sono e digo, meu Deus do céu, eu ainda quero administrar esse negócio. Mas tem condição de fazer, não duvidem disso. Então, 3 trilhões e 700 bilhões, eu acredito que 1/3 disso vence overnight. E se um de nós, da oposição ao atual governo, ganhar as eleições, essa crise já estará precificada. Eles vão assistir lá fora. Eles vão sair, e aí o real vai oscilar, enfim. Nós vamos ver o filme de novo, só que dessa vez vai ser antes, né, do processo. Por estoque que vai ficar, você tem que resolver a questão só trocando o perfil. Cada vencimento de overnight, você tem que estressar o mercado, obrigando o mercado a ficar em título de pré-fixados de prazos crescentemente longos, ou seja, sair do mercado overnight. Para isso, você tem que trazer a taxa de juros para um patamar que cubra a inflação brasileira, mais um cupomzinho para não estimular o cara a sair do país e aplicar lá fora que está negativo. Se você fizer isso hoje, a inflação brasileira 3 pontos, você der 2 pontos real acima da inflação, você retém. E você reestrutura gradualmente o estoque. O fluxo, você tem que fazer o país crescer. Porque parece assim um truísmo, mas o Brasil, desde o Fernando Henrique, o crescimento econômico é um subproduto, é um efeito colateral, não é, de uma engenharia que pretende imunizar a economia, a gestão da economia, da política. Então, no Brasil, qualquer um pode ser presidente da República, menos do Banco Central. Qualquer um pode ser presidente da República, mas não pode administrar a política monetária. E isso tem que acabar com isso. Então, não tem negócio de meta de inflação. Você vai ter que mandatar o Banco Central para cumprir a menor inflação a pleno emprego, que vem a ser o mandato do Banco Central dos Estados Unidos. Esse negócio de você dizer o seguinte, ano que vem a inflação vai ser 3%. Aí tem um choque de oferta, porque deu uma crise climática na agricultura brasileira, o tomate sobe 70%, entra no índice, e eu meto taxa de juros em cima e o efeito é zero. O câmbio muda, o preço do pão sobe porque o câmbio mudou, eu meto taxa de juros em cima, zero efeito. Eu assino um decreto, reajusto a energia elétrica, ou o telefone, ou a água, ou a energia, que são tarifas públicas, isso vai para o índice de inflação, meto juro para combater isso. Isso é tudo estupidez. Na verdade, tudo pretexto para transferir renda de quem produz e trabalha para o setor financeiro e para os 10 mil barões que mandam de verdade no país. Muito bem. Ciro, a má gestão dos nossos recursos naturais, como a entrega do pré-sal para as multinacionais e a má exploração do nióbio, tem solução? No caso do nióbio, é verdade ou lenda que somente ele seria capaz de nos dar lastro financeiro? O Daniel Souza Santos. Eu já fui lá nessa mina de nióbio, porque tem essa lenda, quem falava nisso era o finado Enéas, que foi meu colega deputado, era um cara muito interessante, e agora o Bolsonaro excita as pessoas com isso. Repare bem, o Brasil tem 98% das reservas conhecidas no mundo de nióbio. E quem comercializa isso, basicamente, é o Canadá. Aí, vamos dizer, e o mundo é assim. Vamos lá, a África do Sul tem 60% das reservas de diamante do mundo. Quem comercializa isso é a Antuérpia. Porque uma coisa é produzir, outra coisa é dominar os canais de comercialização. Tem a ver com capital, tem a ver com pagar o minerador, antecipar o pagamento ao minerador, etc, etc, etc. Então, evidentemente, pode acontecer que o nióbio esteja sendo subfaturado porque essas minas foram privatizadas. O dono dessa mina mais relevante, que fica em Araxá, tem até uma árvore lá que eu plantei, eles fazem isso com os visitantes, é a família do Banco Unibanco, dos Moreira Salles. Então, é possível, embora não queira ser injusto, é possível que eles estejam vendendo por um preço oficialmente baixo e a diferença esteja sendo hospedada em offshore lá fora. Isto será examinado. Mas em nenhuma circunstância esta reserva mineral tem relevância estratégica para esses números que nós estamos considerando aqui. O petróleo tem. O petróleo tem. Por isso que eu já anunciei, aí falando agora como possível candidato, que se eu for eleito, todos os campos de petróleo que forem entregues durante a constância do golpe
a partir da revogação da lei de partilhas, serão expropriados de volta para a sociedade brasileira, com as devidas indenizações, que eu sou homem do direito. Claro. Ciro, a reforma da Previdência é importante, pois temos mudanças expressivas na expectativa de vida. Mas como fazer para que os mais pobres não paguem a conta? Manter a Previdência em crise interessa a alguém? Marcelo Silva. Veja, vamos entender juntos, porque vocês têm uma tarefa grave, mais grave do que a minha, porque vocês vão encarar isso junto com a base de vocês. Eu falo para coletivos e tal. Veja bem, a Previdência Social de repartição, que é o regime que nós temos, tinha uma premissa conceitual quando ela foi formada. Qual era a premissa? Nós éramos uma sociedade demograficamente muito jovem. E o número é muito contundente. Quando o sistema foi organizado, nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados com carteira assinada para financiar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos redondos. Então, em tese, você paga um pouquinho durante muito tempo, muita gente paga um pouquinho durante muito tempo, isso paga um que demora pouco como aposentado. Isto hoje virou 1,6 ocupado para um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Portanto, o regime de repartição não funciona. Portanto, nós temos que pôr à discussão do brasileiro a questão da reforma previdenciária. Por esta razão aqui. Agora, isto que está aí, este monstrengo que está aí, nem arranha o problema. Faz muita injustiça, introduz, que é a razão pela qual está sendo feito com esta truculência e falta de discussão e estudo, introduz insegurança no trabalhador, que está crescentemente resolvendo no mercado informal, evadir-se da contribuição, muitas vezes combinado com o patrão, para entrar para o regime de planos de previdência privada. O interesse, a cobiça é aí. Né? Essa é a cobiça. Agora, qual é a previdência que nós temos? Qual é o problema real da previdência? Vamos lá. Como isso não aconteceu do dia para a noite, essa mudança, ela foi acontecendo, e a gente tem a tradição de evitar enfrentar os problemas, é sempre a ideia do puxadinho, do curativo, do band-aid, do mertiolatezinho, não sei o que, até tirar o ardor do mertiolate, até que ficou mais fácil e tal. O que nós fomos fazendo? Primeiro, só o patrão contribuía, nós metemos o trabalhador para contribuir. Depois era 6%, depois passou para 8%, depois passou para não sei quanto e tal. O governo não contribuía, mais recentemente passou a contribuir, mas não deu, não fecha. Aí nós inventamos o PIS, aí inventamos a COFINS, inventamos a contribuição social sobre o lucro líquido. A soma desses band-aids, curativos, etc., este ano, paga o regime geral da Previdência e ainda sobra 30 bilhões. Portanto, é mentira que há um déficit está engolindo o país. Porém, o que aconteceu antes, sem discussão de nada? Esta gente, infelizmente, com o precedente da nossa gente, que lá também não tratou do assunto devidamente, fez uma emenda à Constituição ali nos primeiros 30 dias depois do golpe, nem a imprensa registrou, e fizeram passar uma emenda à Constituição criando um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que na prática capa 30% de todas as fontes criadas pelo legislador para a equação do financiamento da Previdência e joga no poço sem fundo da dívida pública, da agiotagem que nós estamos falando aqui. Então, há um déficit monstruoso nas contas brasileiras, porém, não é segregadamente na Previdência. E é na Previdência do setor público, que também tem um problema ancestral de accountability, ou seja, de contas, porque a União Federal, os estados, os municípios não pagavam a contribuição e deram precocemente a aposentadoria. Por exemplo, eu, Ciro Gomes, teria implementei o direito a 3 aposentadorias vitalícias de ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado, que me dariam R$82 mil por mês. Eu, evidentemente, estou contando isso agora porque todo candidato é metido a besta, mas nunca aceitei receber. Mas veja a imoralidade, eu tinha 36 anos quando eu implementei esses direitos. Evidentemente, o país não aguenta. Agora, isto é direito adquirido. Então, também não conseguiremos retroagir para isso. Então, é preciso pôr em debate a Previdência, e eu estou propondo que a gente deixe os problemas da transição
e eu já estou especulando sobre isso, nós precisamos pôr em debate um sistema de capitalização público, sob controle dos trabalhadores. Por isso que eu estou dizendo que o sindicalismo moderno precisa se energizar, precisa, sabe, se ligar, porque o país precisa de centrais sindicais arrumadas, assim, limpas, decentes, para assumir o co-controle de um sistema de capitalização que, sendo público, não precisa ser estritamente estatal, para não cair nas safadezas das propinas do GEDEL, no FGTS e coisas que tal, que precisamos entrar na discussão para fazer no Brasil. Penso. Perfeito, Ciro. Só lembrando que a DRU era 20. Essa emenda aumentou para 30. E a Previdência teve superávit nos últimos 15 anos de 500 bilhões. A Previdência. Na verdade, é a Seguridade, né? Porque o artigo 197... No passado, o que ele está dizendo é tão certo que, e isso tem que ser auditado também, nós tiramos uma montanha de dinheiro da Previdência para financiar Itaipu. O INSS. Transamazônica. A Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, uma série de coisas. Ou seja, além do que o INSS é um dos maiores agências imobiliárias que o Brasil tem. Sem dúvida. O que tem de patrimônio, porque as empresas que não podiam pagar perdiam, transferem o patrimônio para lá. E eles acham que aquilo não é nada. Essa eu acho que você já respondeu, mas como frear os juros absurdos inclusos em quase todos os produtos consumidos na nação e reverter esses juros em benefícios para o desenvolvimento do país? Eu creio que você... Não, mas é uma coisa que você está chamando a atenção corretamente. Uma coisa é o juro básico, que é o que o Banco Central define, mas outra coisa é o juro que se cobra lá fora. E aí, isto daqui é uma questão regulatória. Se o juro básico, há uma polêmica, que você tem fuga de capital, como ameaça, etc., etc., o juro operacional do cartão de crédito, do cheque especial, do crédito consignado, isto é regulatório. Isso é regulatório, pura e simplesmente. Ou seja, você pode perfeitamente introduzir um conjunto de regras, de leis, que eliminem esse tipo de oligopólio. Mas a grande questão para eles é meter competição em cima. E a tragédia é que nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica no oligopólio. Nós permitimos, a partir do governo Fernando Henrique e o governo Lula e Dilma não quis mudar isso, nós permitimos que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entrassem no oligopólio dos bancos privados. E pior, permitimos que um sistema financeiro que era extremamente pulverizado se concentrasse de uma maneira tal que hoje 65% do sistema financeiro brasileiro são 4 bancos. Itaú e Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Então, se um governo for servir ao povo, pode perfeitamente comandar o Banco do Brasil e a Caixa para entrar em competição. E pode começar a estimular bancos regionais, cooperativas de crédito, para que se continuar desse jeito, a caneta é comigo. Eu fiz a intervenção do Banesp e do Manes num dia só. Só para você, o Gáudio, a FESERG aqui, e os sindicatos da ela tem uma cooperativa de crédito. Aqui no Sul, aqui. Isso. A primeira foi aqui pertinho, Nova Petrópolis, os padres alemães. Fui lá visitar. Ciro, nós vamos... Duvido que alguém conheça o Brasil como eu. Duvido. Nós vamos... Olha, tem algumas perguntas, mas 10 horas é nosso teto. Além do jantar, obviamente, já estamos faltando 10 minutos. Educação. No Brasil sempre foi manipulada por quem está no poder. Como mudar essa economia e aumentar o desenvolvimento se nossos jovens não têm apoio algum para a sua educação? César Malicheski. Toda pergunta inteligente traz a semente da resposta. Vou dizer aqui uma coisa para vocês, assim, eu estou me exibindo um pouco, é porque o discurso político anda muito desmoralizado. E aí eu estou preferindo o exemplo, que é melhor do que 1000 palavras. Então, hoje, 77 das 100 melhores escolas do ensino básico, avaliadas pelo IDEB, que é o Ministério da Educação, estão no Ceará. Olha o que eu estou dizendo. 77 das 100 melhores escolas no IDEB estão no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. 1 de cada 4 escolas de nível médio do Ceará são tempo integral e profissionalizante. Todas locadas em ambiente de extrema pobreza e de muita violência, porque esse é o critério da prioridade. Lá aconteceu um TAC, esse é muito engraçado, porque nós estabelecemos, como não dava para fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo, nós estabelecemos que essas escolas padrão são para acesso exclusivo dos egressos da escola pública. E aí o Ministério Público do Ceará ameaçou com ação civil pública e nos obrigou a um TAC
em que nós criamos uma cota, que eu brinco, é uma cota para ricos, na verdade uma cota para egresso da escola privada. Está valendo lá no Ceará, por cota para coisa. Então isto é o seguinte, é uma decisão que você tem que tomar e a crítica da sociedade tem que avaliar se o gasto por cabeça mudou. Se for conversa mole, se não aumentar o gasto por cabeça, por que 77 das 100 melhores escolas estão lá? Porque nós metemos um critério de distribuição do ICMS, o critério da educação. Então, o critério do ICMS aqui no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, ou em São Paulo, é o valor adicionado e a população, a cota parte do ICMS. Lá nós fazemos o valor adicionado da população e o percentil acima dos 25% mínimos obrigatórios que a Constituição determina, o Estado paga em dobro. O que você botar 1, eu boto 2 na educação. E funciona. Então, todo mundo lá, os prefeitos, agora criou-se uma emulação. É evidente que nós temos problemas de violência gravíssimos e somos muito pobres, etc. Mas isto daí está produzindo resultado. Começamos há 20 anos atrás. Isso exige coesão política, exige uma série de fatores que o Brasil precisa celebrar. E em qualquer circunstância, nós precisamos mudar o paradigma pedagógico. Porque hoje nós estamos preparando um profissional do século XIX, ou no máximo do princípio, da meados do século XX, que é o profissional fordista, né? Então, como é o bom aluno? É o que retém passivamente informações que um bom professor reproduz para ele. E o aluno é avaliado sob estresse, isoladamente, se ele consegue reproduzir, né, sob estresse aquela informação. Isso tudo é lixo. Em tempos de Google, né, de Yahoo, isso tudo é lixo. A informação hoje é universalmente disponível. Você tem que fazer o aluno trabalhar em equipe e preparar-se para saber perguntar e saber inovar associando informações postas. Isso é outra ideia, isso se alcança pelas matemáticas, e a ênfase em matemática no Brasil é pífia. Então é um monte de coisa que a gente pode fazer, e há experiências concretas funcionando pelo Brasil afora, inclusive. Com essa sua resposta, você também respondeu ao Marco Torres e também ao Marcelo Valandro. Eu defendo também um fast track, que é assim, o sistema público não vai melhorar do dia para a noite, mas você tem excelentes exemplos acontecendo em todo canto, por aí afora. E o filho do pobre, ele não tem um fast track, ele fica lá no meio de uma escola medíocre e ruim, que vai demorar para resolver, etc. Eu defendo que haja um mecanismo em que o sistema público identifique o filho do pobre com talentos especiais e o ponha num caminho distinto, enquanto a rede vai sendo implementada totalmente. Isso é extremamente polêmico, viu? Minha cidade de Bagé, como disse o Antônio, que sou eu, é uma cidade que tem um piso salarial de 462,15 e complementa com um abono para chegar aos 937. Que mecanismo pode ser feito para reverter isso, além da pressão sindical? A nível nacional está sendo feito algo? Não, isso é ilegal, puro e simples. Isso é simplesmente ilegal. Ministério Público neles. Sim, é Ministério Público e Justiça do Trabalho. Isso aí não tem, não tem conversa. A próxima pergunta eu não consigo entender direito, mas vou aprender agora. O que significa as empresas estatais não dependentes versus estados mínimo? Existe no Rio Grande do Sul já. Existe empresa estatal não dependente do Tesouro, são aquelas empresas estatais que geram caixa acima de suas despesas. Por exemplo, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. E ela é 100% estatal e dá lucro. E vai se manter, se nós continuarmos tendo força, assim. Por quê? Porque nós fazemos subsídio cruzado. E esse é o grande erro. Lá no Ceará você tem 184 municípios, 8 a CAGES tem lucro. Em 8. Em 150 tem prejuízo. Portanto, ela faz nos 8 municípios onde ela tem lucro, a capital especialmente, uma rentabilidade maior e subsidia o prejuízo nos lugares onde não se pode pagar uma taxa maior, porque o povo não tem renda para isso. E isso é o grande erro, porque eu não tenho preconceito. Agora, repara o que a Infraero está fazendo com essa gente aí. A Infraero tem 78 aeroportos. 78. 8 dão lucro e 70 dão prejuízo. Por exemplo, Caxias do Sul. Então, vamos lá. Vende os 8 que dão lucro e fica os 70 pendurados no Tesouro. Gol de quem? Aí a BR-116 nasce na Avenida Guanhambi, em Fortaleza, e acaba aqui no Rio Grande. Quando ela vira entre Rio e São Paulo e toma o maior volume de tráfego do país, ela chama-se Dutra. Aí privatiza.
Quando ela vira São Paulo com Curitiba, é o quarto ou quinto maior fluxo do país, ela vira Regis Bittencourt, privatiza. E aí o que acontece? O trecho Cabrobró, Valadares, que é Pernambuco, Minas, onde o trecho da mesma BR, está toda esburacada e sem dono. Muito bonito o papel. A gente privatiza o que dá lucro e deixa espetado nas costas do Estado, que não tem renda, a coisa. Por que não faz uma privatização séria? Leva aqui um filé e uma carnezinha de pescoço, né? Leva uma carne de pescoço, faz o subsídio cruzado na privatização, não tenho nenhum problema com isso. Menos Banco Público e Petrobras, nem pensar. Nem Eletrobras, nem pensar. Por quê? Porque tem funções regulatórias essenciais. Você imagina um sistema elétrico brasileiro que é interligado, de maneira que em 6 anos de seca no Nordeste, Sobradinho está lá embaixo e Itaipu está abastecendo o Nordeste. Você imagina se eu privatizo entregando aos estrangeiros? Imediatamente o cara aqui de Itaipu vai dizer, não, a energia é minha, eu vou vender o excedente para o Paraguai, vou vender o excedente sei lá para quem, ou vou deixar a barragem cheia para guardar para o futuro, que o mercado futuro, a energia está subindo. Por quê? Porque o que guia a iniciativa privada, nada contra, é o lucro, e o lucro de curto prazo. E a gente tem interesse público estratégico, imagina, sem se falar em coisas graves da humanidade contemporânea. Você imagina o Brasil resolver fazer uma indústria bélica. Nós vamos agora ser exportador de caça. Vamos vender subsidiado caça para a Argentina, caça para a Venezuela, caça para a Colômbia e tal. Os caras vão cortar a energia da nossa fábrica, pô. É evidente, não vão deixar acontecer. Já não deixaram botar os equipamentos americanos. Sim, é evidente. Eu não posso deixar de saudar aqui o companheiro Wendel Pinheiro, que está ali. Wendel, nosso grande historiador, nosso professor amanhã. O pai era torcedor do Botafogo. Ele é Flamengo lá. Internacional, mas no Rio ele é Flamengo. Não, mas o pai era torcedor do Botafogo, o Wendel era do Botafogo. Ó, adivinhei na hora. Tá vendo? Olha, para isso. Comentarista esportivo. Lá no Ceará. Lá no Ceará, ficou bravo. Ciro, provocação, hein? Vamos lá. Quem são eles? Isso aqui vai encerrar a noite e a gente poder ir jantar. Dória. Esse é um farsante que derrapou na curva feio. Dezembro é carta fora do baralho. Pensemos em outras coisas. Bolsonaro. Ele é o estuário de um protesto. Ele representa, pela incorreção política com que ele fala, se comporta e tal, ele representa uma certa purga dessa raiva justa que o nosso povo está sentindo com o comportamento da política. Mas o voto não é negativo. Ninguém usa o voto na última hora. O voto, vocês são todos eleitores, você sabe, você tem uma hora ali que você quer protestar, mas o voto, você bota a mão na cabeça aquela hora ali, eu até me emociono. Né? Você pensa assim, porra, é isso aqui mesmo? Esse cara vai tomar conta direito do negócio? Eu tomo cuidado, não é o que eu simpatizo mais, mas eu acho que esse aqui é o mais sério. Então ele também fica na curva, também acho. Lá na frente. Álvaro Dias. Pois é, né, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias está me criando um problema que é o seguinte, o irmão dele é do PDT e é meu aliado, meu companheiro. Mas como é que o cara faz? Aí o Osmar Dias, que é candidato favorito a governador do Paraná. Aí falou comigo, eu tenho um coração de manteiga. Não parece, mas tenho. Né? Aí ele fala com o Ciro, eu estou aqui com um problema, meu irmão é candidato a presidente. Ô, meu irmão, tira o espinho do coração. Você não pode deixar de ficar com o seu irmão. Apoia ele aí e faz um palanque duplo, e não sei o quê, e papapá, todo generoso. Que o Lupe, nem pensar, isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Tem que bater ou fica com o Ciro ou está fora do partido. Tem que bater palma pro Lupe, não tem esse negócio não de... Pois é, eu não vou nem dizer que eu não gostei, né? Eu gostei. Obrigado, Ciro. Foi um Muito obrigado a vocês todos. Obrigado.